Olá, gente, tudo bem com vocês? Voltei para ler com vocês uma passagem da Bíblia que vai nos impactar. Vem comigo. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Vem aqui, lê comigo. Quando caiu a tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar? Então eles foram deixando a multidão, embora outros barcos fossem atrás deles. Logo levantou-se uma terrível tempestade. Ondas enormes começaram a arrebentar sobre o barco, de forma que eles estavam ficando cheios de água prestes a afundar. Jesus estava dormindo na polpa do barco com a cabeça em uma almofada. O discípulo acorda brandando: Mestre, nós estamos quase se afogando e o Senhor nem se importa. Então Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-se, aquieta-se. O vento se aquietou e tudo se acalmou. Olha que coisa. Essa passagem ela é muito conhecida porque fala de várias coisas, do poder de Deus, da falta de fé dos discípulos, mas eu não quero entrar nessa seara. Existem dois fatos, isso aqui é o meio, tá? Existem dois fatos, um antes e um depois, tá? Por que eles passaram por essa dificuldade no mar? E para onde eles estavam indo depois disso aí? Só para a gente entender esse contexto, naquela época, nós tínhamos ali o mar, de um lado a Galileia, do outro lado as colinas do Golã. E do lado da Galileia é onde moravam os judeus. A maioria dos milagres aconteceram no lado do Mar da Galileia. Do outro lado, eles chamavam de a região de Decápolis. Decápolis, deixa eu ver se é isso mesmo. Decápolis. Era mais ou menos constituída por 10 cidades. E lá ficava o povo pagão, ok? Então era o povo que cultuavam outros deuses, que não Jesus, que não era Jesus. Tá? Então vejam bem, Jesus fala para os seus discípulos: vamos atravessar o mar. Olha que coisa. O que Jesus ia fazer do outro lado, onde só tinha um povo pagão? Mas vamos abrir um parênteses? Para aí, segura, congela aí. Agora, em 1970, fato recente, quando a gente fala da história, lá em Israel eles estavam construindo uma estrada exatamente na região, nas colinas do Golã. E aí, quando eles estavam construindo essa estrada, os trabalhadores se depararam com ruínas de um templo muito antigo, da época de Jesus. Eles viram que era algo muito importante, desviaram a rota e fizeram a estrada por outro lado, passando lá perto, mas não por aquele lugar. Obviamente vieram historiadores, arqueólogos e tal, e descobriram que aquilo ali era uma igreja construída lá na região das colinas do Golã. Perfeito. Segura essa também. Vamos voltar para lá? Então, essa igreja foi descoberta agora em 1970 e tinha essa igreja. Então, vamos lá. Volta, vem comigo agora. Jesus, ele fala assim: vamos atravessar o mar, vamos para o outro lado, aonde os judeus não vão, aonde ninguém quer ir, mas eu vou. Foi a única vez que Jesus atravessou o mar para ir naquele lugar. Chegou. E aí, quando ele estava atravessando o mar, olha para você ver, vamos tirar já uma lição daqui? Quando ele estava atravessando o mar para ir cumprir um propósito, fazer algo que ninguém tinha coragem de fazer e que ninguém queria fazer, ali eles encontraram uma grande resistência no mar. O mar resistindo à ida de Jesus ao outro lado, à região de Decápolis, aos povos pagãos, às colinas do Golã. E aí Jesus repreende e continua a missão dele. Quando ele desce do barco com os seus discípulos, vem um endemoniado, gadareno, porque era na região de Guedara, que fica lá nas colinas do Golã. E aí vem um endemoniado que era temido por todos, porque ele andava sem roupa, morava nos sepulcros, corrente nenhuma segurava ele, e ele foi até Jesus, implorando para que Jesus o poupasse. E falou: o que é que eu tenho contigo, filho de Jesus, né, filho do Deus Altíssimo, Jesus. E aí ele implora para que Jesus não faça nada, mas sim jogue eles numa manada de porcos. E aí acontece toda aquela libertação do gadareno, e em seguida, depois que Jesus termina a libertação desse gadareno, o ex-endemoniado
pede para Jesus, quando Jesus sobe no barco e volta com seus discípulos para Galileia, ele pede assim: Senhor, deixa eu voltar contigo. Jesus falou: não, 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 não. O seu lugar é aqui. Você vai fazer o seguinte: a partir de agora você vai falar, declarar as maravilhas, a maravilha que eu fiz na sua vida. Eu te curei, eu te libertei de todos os demônios. Você vai proclamar as minhas maravilhas por todas essas cidades aqui da colina do Golã, tanto na região de Guedara como nas 10 regiões que formam, nas 10 cidades que formam a região de Decápolis. E assim ele fez. Estudiosos acreditam que esse ex-endemoniado, esse gadareno, foi o fundador, foi o precursor da primeira igreja na região de Guedara. Igreja essa que nós estamos falando de que foi descoberta agora em 1970, ok? Perfeito. Então vamos lá, vamos fechar agora, nós temos o início, o meio e o fim. O início é o quê? Jesus entrando com os seus discípulos no barco para ir para a região de Guedara, nas colinas do Golã. Nós temos o meio, que é o mar revolto, resistindo à ida de Jesus até Guedara, região das colinas do Golã. Beleza. E nós temos do lado de lá o terceiro ponto, que é o endemoniado sendo liberto e ficando lá, não podendo voltar com Jesus, ficando lá para poder declarar a palavra de Jesus. Se nós fecharmos esses 3 pontos, oh Jesus, eu fico muito feliz e emocionado de ter a oportunidade, não só de passar, mas de aprender o modus operandi de Jesus. Ele fecha, então, esse plano, que é o quê? Ele foi só lá, só libertar uma pessoa, levantar um homem, para que aquela região fosse evangelizada. Se nós entendermos o propósito da visitação de Jesus naquele lugar, que era a libertação daquele endemoniado que não foi por acaso, um homem improvável que morava nos sepulcros, endemoniado, sem roupa, sujo, fétido, imundo, monstro, morando no cemitério. Se nós formos imaginar isso, um homem que é liberto, e ele, depois de liberto, ele não tem a opção de seguir a Jesus, mas de ficar naquele lugar e ser responsável pela primeira igreja entre os gentis, que era a igreja em Guedara. Se a gente entende, quando a gente começa a entender esse modus operandi, Jesus, ele saiu com os seus discípulos. Nós vamos agora mexer no formigueiro. Nós vamos agora buscar o mel. Mas para chegar no mel, nós temos que enfrentar abelhas muito bravas. Abelhas que são muito valentes, mas nós somos mais valentes ainda. Ele passou, o mar se levantou contra ele, ele repreendeu o mar. Ele chegou no barco, o endemoniado foi em cima dele. E ele não só libertou o endemoniado, como ele fez daquele homem o precursor da primeira igreja em Guedara. Entendem que é algo mais profundo do que o mar revolto, que todo mundo chama a atenção para esse episódio? Nós temos que entender mais uma vez, desculpa, perdão pela redundância, mas nós temos que entender que todas as vezes que nós somos chamados para poder fazer grandes obras, a primeira coisa que nós temos que entender é que vão se levantar mares contra nós, mares revoltos. Mares tão revoltos ao ponto de nós acharmos que morreremos afogados. Mas ainda que você ache que você vai morrer afogado, porque alguém ou alguma coisa se levantou contra você, porque você está seguindo o propósito de Deus, ainda que você não acredite, como aqueles discípulos não acreditaram que iriam sobreviver, Jesus, que acalmou o mar naquela época, é o mesmo Jesus que acalma o mar hoje. Mas ele não acalma só para acalmar, ele acalma porque existe um propósito a ser cumprido. Tem pessoas que dependem do teu chamado, da tua força, do teu amor para ser liberto, para libertar uma casa, libertar uma família, libertar uma região, levantar uma igreja. Entendem? Olha a profundidade disso, olha o tamanho desse plano, olha o plano macro, olha por cima. Não vamos olhar de forma rasa e pontual,
olhe o texto por completo. Ok? E aí, eu contei para vocês a história aqui do Gadareno querendo voltar com Jesus, mas que para que não fique somente na minha fala, eu quero ler com vocês. Está lá em Marcos 5,19. Ele fala assim: Jesus voltou para o barco e o homem que tinha estado endemoniado suplicou a Jesus que deixasse ir com ele. Mas Jesus não permitiu e disse: volte para a sua casa e conte aos seus familiares as coisas maravilhosas que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a visitar 10 cidades daquela região e contar a todo mundo as grandes coisas que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Todos ficavam admirados. Todos ficavam impactados. Todos ficavam aquebrantados ao ponto de se converterem, porque surgiu uma igreja lá, que foi descoberta agora em 1970, ao tentar construir uma estrada exatamente naquele local. Ok? Entenderam a mensagem? Não arredem, não retrocedam. Não arredem, não retrocedam. Pode até esmurecer, mas não pare. Se o mar se levantar contra você, lembre-se que Jesus está dentro do barco contigo para repreender esse mar. Mas não pense que vai ser fácil. Depois que você atravessar, você vai entender o tamanho do propósito que Deus tem para você. Amém? Por isso eu quero profetizar na tua vida. Força, energia, alegria do Senhor dentro de você para nunca desistir. Quanto maior o chamado, maior são os levantes nos mares tentando fazer com que você retroceda. Amém? Fica com Deus, um beijo no coração e até a próxima.